Como vimos no vídeo anterior, se eu tenho uma circunferência de centro O, raio OA, raio de medida qualquer, e P é um ponto sobre a circunferência, o arco determinado a partir da horizontal de A até P é orientado por um ângulo alfa. Então eu tenho aqui o ângulo alfa em laranja e eu tenho o seu arco, que é alfa radiano. Se essa circunferência é de raio unitário, então aqui eu tenho alfa radiano, ou simplesmente alfa, já que o raio é 1. Então, seja P um ponto sobre um ponto da circunferência trigonométrica. A imagem do número real alfa, ou seja, P é a extremidade do arco cujo comprimento é alfa radiano, com alfa valendo entre 0 e 2π. Observe que alfa aqui está da mesma cor do arco produzido, que é laranja também. Como vimos, P corresponde à extremidade final do arco AP de medida alfa radianos. Então, a gente vai definir seno e cosseno agora na circunferência trigonométrica, assim como lá no triângulo retângulo, como a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa para seno e o cateto adjacente com a hipotenusa para cosseno. Neste caso aqui vai ser justamente a projeção ou as coordenadas no eixo X, no eixo que antes era X, no eixo horizontal X e no eixo vertical Y. Eixo horizontal X para cosseno, eixo horizontal Y para seno. Então, o seno do ângulo alfa, que é o ângulo aqui determinado a partir do ponto P, que demarca o arco alfa, o seno vai ser justamente a medida desse cateto oposto, que no caso é o valor de y do ponto P, ou seja, a distância do ponto P até o eixo, que aqui está sendo representado por essa medida azul, até o eixo horizontal, a distância do ponto P até o eixo horizontal. O ângulo reto aqui está para determinar isto, que é a distância do ponto P até o horizontal. Vai ser o seno, que está demarcado em azul, enquanto que a distância do ponto P até o eixo vertical é o cosseno. Ou seja, como nós vimos lá também nos triângulos retângulos, seno é o cateto oposto, que essa medida equivale a essa, porque essa figura é um retângulo. Tá? A medida azul aqui é o cateto oposto. E a hipotenusa é o raio da circunferência. Como o raio é unitário, o raio vale 1. Então essa é a medida do seno. Já o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é o raio OP aqui. Observe que os sinais acompanham a posição do ponto P. Nesse primeiro quadrante, seno e cosseno são positivos. No segundo quadrante, o cosseno agora está após a origem, então vai ser negativo, e o seno continua sendo positivo. No terceiro quadrante, ambos são negativos, tanto seno quanto cosseno. E no quarto quadrante, cosseno é positivo e seno é negativo. E aí o arco alfa está determinado pela linha laranja destacada. Nós temos também o ponto simétrico AP, que determina a corda diametral, ou seja, o diâmetro, e a posição relativa simétrica do ponto P. Então, o ponto P' aqui é simétrico ao ponto P em relação à origem. Isso vai ser útil para a gente poder identificar alguns senos e cossenos a partir dos arcos simétricos ao arco alfa. Então, marcando aqui agora
os arcos notáveis e seus simétricos, nós temos aqui os principais arcos definidos pelos ângulos notáveis, os ângulos de 45, 30, 45 e 60. Na conversão lá de arco de ângulo para radiano, de ângulo em graus para radiano, nós temos aqui o ângulo 30 graus, cujo radiano é π/6. Nós temos aqui o seu cosseno e o seu seno. Aqui já agora, ao invés de aparecer a palavra cosseno, que é em vermelho, está em vermelho aqui, esse segmento é a medida do cosseno desse ângulo. Vermelho, cosseno, e o azul é seno. Então eu tenho aqui o seno de π/6, que é o radiano de 30 graus, que é meio, e o cosseno raiz de 3/2. O seno e o cosseno de π/4, ambos valem raiz de 2/2, porque essa figura aqui é um quadrado, então esses dois segmentos têm o mesmo comprimento, raiz de 2/2. O cosseno de π/3, que é o radiano de 60 graus, o cosseno é meio e o seno é raiz de 3/2. E à medida que a gente vai aproximando aqui de π/2, que é 90 graus, o cosseno vai diminuindo seu tamanho, chegando a zero quando a gente chega em 90 graus, existindo apenas o seno. Por isso que o seno de 90 graus, ou seja, o seno de π/2, vale 1 raio. A distância de OTP é exatamente 1 raio. Reciprocamente, quando a gente aproxima aqui do ângulo zero, nós não temos a medida do seno. Ou seja, nós só temos a medida em vermelho, que é a medida do cosseno aqui, que também vale 1. Então, cosseno de zero é 1, ou seja, 1 raio, 1 radiano. E o seno de 90, o seno de π/2, também é 1. Então, no primeiro quadrante, a gente aplica as ideias lá do triângulo retângulo para ângulos menores ou iguais a 90 e maiores do que zero. Só que nós estamos vendo aqui as linhas de simetria horizontal e vertical. Essas linhas de simetria são paralelas aos eixos dos senos, eixo dos cossenos. Isso faz com que nós possamos visualizar que esses dois ângulos, o ângulo de π/3 e o ângulo de 5π/6, por exemplo, terão o mesmo, corrigindo aqui, é 5π/3, terão o mesmo cosseno, que no caso é meio. Reciprocamente, esse ângulo e esse ângulo, o ângulo π/3 e o ângulo 2π/3, terão o mesmo seno, porque essa linha é paralela ao eixo horizontal. Então basta passar para cá. O que vai acontecer apenas é que o cosseno vai trocar de sinal. Ele era positivo do lado de cá, passou a ser negativo do outro lado, de meio para menos meio. O cosseno é raiz de 3/2, o seno é raiz de 3/2, cosseno menos meio. Reciprocamente, aqui nós teremos o seno raiz de 2/2 e o cosseno negativo, menos raiz de 2/2. Observem que esse valor aqui de cosseno é o mesmo valor do cosseno, é o mesmo número, porém com sinal trocado. Ou seja, é o simétrico do seno do cosseno de π/6. Nós temos aqui menos raiz de 3/2, enquanto que do outro lado nós tínhamos raiz de 3/2. O seno de π é 0, o cosseno de π é 1 raio. Seguindo, nós temos aqui ambos negativos. Esse radiano, esse ângulo, tem o mesmo cosseno desse ângulo, por isso menos raiz de 3/2. Esse ângulo tem o mesmo cosseno desse ângulo, e o seu seno
é o seno negativo do ângulo simétrico, enquanto que aqui era raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. E lá de baixo é menos raiz de 2 sobre 2. Seguindo, novamente nós teremos aqui o cosseno menos meio e o seno menos raiz de 3 sobre 2 para o ângulo 4π sobre 3. Aqui nós não temos cosseno, nós só temos seno. Como está abaixo do eixo negativo, menos 1. Assim como o cosseno aqui também foi menos 1. Cosseno de π é menos 1. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. Novamente aqui nós temos o seno de 5π sobre 6 é menos raiz de 3 sobre 2. Essa medida é simétrica à medida que parte daqui até aqui. O cosseno desse ângulo em radianos é o mesmo cosseno desse, porque a linha de simetria está nos mostrando, identificando isso. Aqui no caso é meio, o cosseno é meio. Aqui novamente nós teremos o cosseno positivo e o seno negativo, sendo o valor absoluto raiz de 2 sobre 2, o valor é raiz de 2 sobre 2, o cosseno é positivo e o seno é negativo. Prosseguindo, outro ângulo notável aqui, de 0 até 360, nós temos aqui o cosseno raiz de 3 sobre 2, que é o mesmo cosseno de π sobre 6, e o seno menos meio. Então esses são os senos e os cossenos dos arcos notáveis. Então, por exemplo, aqui, trabalhando um pouco aqui a simetria, em π sobre 6 eu tenho seno positivo, cosseno positivo. Em 7π sobre 6 eu vou ter o cosseno negativo, que vai estar aqui, e o seno também negativo. Então a simetria do ponto P serve para identificar nesse sentido. Então aqui, por exemplo, o arco simétrico a 2π sobre 3 em relação à origem é 5π sobre 6. O seno aqui está positivo, então aqui ele vai ser negativo. O cosseno aqui está negativo, então aqui ele vai ser positivo. Então, é para isso que serve o ponto P' simétrico a P em relação à origem. Nós temos aqui, como já disse, o ângulo alfa e o seu respectivo arco em radianos, sendo os radianos aqui destacados em verde. Bom, a todo momento nós estamos determinando triângulos retângulos aqui sobre a circunferência trigonométrica. Se nós dissermos que essa circunferência trigonométrica tem raio unitário, então o cosseno aqui está atuando como cateto e o seno está atuando como outro cateto. E a hipotenusa é o raio, que no caso aqui vale 1. Então nós podemos aplicar aqui o teorema de Pitágoras, substituindo a medida do cateto pela medida do cosseno e a medida do outro cateto pela medida do seno, e obtendo o que é chamado de relação trigonométrica fundamental. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado, ou seja, seno ao quadrado, que é esse cateto ao quadrado, mais cosseno ao quadrado, que é esse outro cateto aqui, é igual a 1 para todo ângulo entre 0 e 2π. Então, tanto vale para esse ângulo aqui da parte de cima, que é o verde determinado por esse arco, como vale também para esse ângulo da parte de baixo, o laranja, que é determinado por esse arco. Então, se eu girar aqui, continua valendo a relação trigonométrica fundamental, que é uma aplicação do teorema de Pitágoras diretamente sobre a circunferência trigonométrica. E aí, fazendo o estudo das relações dos ângulos alternos internos, o seno de um ângulo será o cosseno
do ângulo complementar, ou seja, o cosseno de π sobre 2 menos alfa. E o cosseno de um ângulo será o seno do seu complementar, ou seja, o seno de π sobre 2 menos alfa. Lembrando que π sobre 2 é o radiano de 90 graus. Além de seno e cosseno, nós vimos também tangente no estudo das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, a medida da tangente é representada no ciclo trigonométrico usando uma reta auxiliar aqui, tangente à circunferência no ponto 1. Então, o prolongamento do raio até interceptar essa reta que é paralela ao eixo dos senos, nós temos aqui o eixo dos senos, então aqui é o eixo das tangentes. O ponto de intersecção do prolongamento do raio nessa reta, o ponto de intersecção nessa reta é denominado valor da tangente, ou extremidade do valor da tangente. O eixo da tangente é o terceiro eixo no ciclo trigonométrico que tangencia o ponto 1, 0, a origem de todos os arcos, que é onde a gente começa a medir o arco aqui, no caso, por exemplo, o arco AP, que está destacado em marrom. O ponto A é a origem do eixo das tangentes, sua orientação vertical coincide com o eixo do seno. Então, foi como eu disse, esse eixo, essa reta é paralela ao eixo dos senos. Seja P a extremidade do arco de comprimento alfa radianos, a reta que prolonga OP e corta o eixo das tangentes determina o segmento AT. A medida algébrica do segmento AT é a tangente do arco alfa radianos. Lembrando que alfa é esse ângulo aqui destacado em marrom. Então, tangente de alfa, que é essa medida, é igual ao comprimento do segmento AT. E aí, por definição, a tangente do ângulo simétrico, ou seja, do ângulo alfa mais 180 graus, que é esse ponto aqui, também terá o mesmo valor. Então, a tangente desse arco, que está em laranja, como a tangente desse arco que está em marrom, é o mesmo número, destacado aqui pelo ponto, pela extremidade do ponto do segmento AT, ou seja, o ponto T. Então, nesse eixo das tangentes, as medidas acima do eixo são positivas e abaixo do eixo são negativas. Então, esse arco AP tem a mesma tangente desse outro arco aqui de A até P'. Vamos chamar esse ponto aqui de P'. Ambos têm a tangente sendo o comprimento ou a medida desse segmento, que vai de A até T aqui. Então, uma forma da gente enxergar a tangente no círculo trigonométrico, da mesma forma como a gente também fez lá no triângulo retângulo, é estabelecer a relação entre tangente, seno e cosseno. Então, retomando aqui para um ângulo agudo, um ângulo entre 0 e 90 graus, nós temos o seguinte: lado vertical AT, lado vertical PP'. Então eu posso comparar esse segmento com esse segmento aqui. AT está para PP', AT está para PP'. Comparei esse lado externo com esse lado interno. Então agora eu vou comparar aqui o lado externo, OA com OP'. OA com OP'. Aplicando o teorema de Tales, que justamente trabalha as razões entre esses segmentos, eu tenho AT está para OA, ou seja, esse comprimento de fora está para esse raio da circunferência, assim como esse comprimento de dentro, que é PP', está para OP'. Mas sabemos que AT é justamente o valor da tangente, ou seja, a tangente do ângulo alfa. E OA é o raio, que no caso aqui vale 1. Então fica tangente de alfa sobre 1, ou seja, tangente de alfa. PP' tem o mesmo valor de seno de alfa. Então, de PP' é seno de alfa. E de OTP' é o valor de cosseno de alfa.
Então nós podemos escrever que tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa, usando aqui o teorema de Tales. E aí, quando o ângulo é de 30 graus, a tangente é raiz de 3 sobre 3. Eu vou pegar o seno de 30 e dividir pelo cosseno de 30. A tangente de π sobre 4 é 1, e a tangente de π sobre 3, que é o ângulo de 60 graus, vou dividir seno de 60 e dividir pelo cosseno de 60, que vai dar raiz de 3. Aqui nós temos, vou tentar aqui representar, a tangente de π sobre 3. Esse arco aqui é determinado por um ângulo alfa de 60 graus. Então a sua tangente, esse comprimento desse segmento aqui é raiz de 3. Terminando aqui a explicação, nós temos outras razões trigonométricas complementares. Então, da mesma forma que a gente tinha as razões dentro do círculo trigonométrico, da circunferência trigonométrica, a gente tem também do lado de fora. Ou seja, nós temos o inverso do cosseno, que é a secante. São todas as medidas que estão aqui do lado de fora da circunferência, no eixo horizontal. Nós temos o inverso do seno, que são as cossecantes, todas as medidas que estão aqui do lado de fora da circunferência, no eixo vertical. E nós temos as cotangentes, que são todas as medidas que estão aqui sobre essa reta que tangencia a circunferência no ângulo de 90 graus. Então, quando eu movimento o ponto P aqui, nós temos justamente esses valores, todos eles na parte externa da circunferência. Então, nós temos esse secante, cossecante e cotangente. Então, até aqui nós falamos sobre as razões trigonométricas na circunferência trigonométrica. Até a próxima aula.